Olá, meninada do terceiro ano, tudo bem? Vamos à literatura. Nós estamos no caderno 4 e na página 116. Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922. Meus meninos, para mim é o maior acontecimento histórico do Brasil. Não estou falando nem de arte e cultura, não. Estou falando de modo geral. Acho que o Brasil valeu a pena na Semana de Arte Moderna de 1922, quando ele mostrou criatividade, quando ele mostrou que tipo de população nós poderíamos ter nesse país. Gente revolucionária que transformaria o mundo se nós tivéssemos bons administradores nessa história nossa, né? Essa gente aqui era gente bem educada, era gente maravilhosa, era gente que queria um Brasil novo. Nós estamos no início do século XX, nós estamos com uma moçada com um pensamento muito progressista, nós estamos modernos, o Brasil quer se modernizar. Então nós temos já algumas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades. Nós temos as indústrias nascentes, nós temos uma revolução cultural no mundo e o Brasil querendo fazê-lo. Nós saímos de uma Primeira Guerra Mundial em 1918, o mundo saiu de uma Primeira Guerra Mundial em 1918, o Brasil está completamente com vontade de entrar para essa modernidade e a moçada quer isto. Então nós vamos ter alguns acontecimentos no Brasil muito interessantes, como por exemplo o surgimento do samba com esse nome como nós conhecemos. Em 1911 nós vamos ter uma exposição de arte modernista de vanguarda do Lazar Segal em 1913, nós vamos ter uma greve de operários em São Paulo pela primeira vez, nós vamos ter grandes mudanças no país, com grandes revoluções políticas, sociais, tudo mudado, porque não a cultura. Quando em 1917, Anita Malfatti faz uma exposição de pinturas expressionistas. E quem não gostou da exposição? Monteiro Lobato, nosso grande amigo lá do pré-modernismo. E um grande sujeito, um grande escritor, um grande intelectual. O homem era muito importante. E ele acaba assistindo, ele foi ver a exposição da Anita Malfatti e não gostou. Não gostou daquilo que era chamado de modernista, não gostou daquelas vanguardas todas e publica no jornal O Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, acabando com a exposição da Anita Malfatti. Mas alguns jovenzinhos não gostaram e quiseram tomar a defesa dessa moça. E esses jovenzinhos eram ninguém menos que Mário de Andrade, Oswald de Andrade, nós temos Di Cavalcanti e nós temos uma outra série de rapazes que disseram, vamos responder a isso? Vamos. Que tal se nós promovêssemos um encontro de todos os grandes modernistas jovens desse país? Vamos fazê-lo? Vamos fazê-lo. Conseguiram o apoio de alguns mecenas. Mecenas é aquela pessoa maravilhosa, encantadora e linda que paga para uma pessoa fazer uma obra de arte que é boa, interessante, sem cobrar nada em troca, nem publicidade. Então nós tínhamos os mecenas, que eram os grandes produtores de café da época e os grandes industriários da época, os Penteado, os Prado, os Matarazzo, que deram dinheiro para esse grupo de jovens fazer a Semana de Arte Moderna 5 anos depois da exposição da Anita. A exposição da Anita a gente considera que acendemos o estopim da bomba, bichinhos. Nós acendemos o estopim da bomba que seria a Semana de Arte Moderna, que acontece em 1922, fevereiro, 5 anos depois da exposição da Anita. E nós tínhamos ali uns cavalheiros que quiseram fazer um barulho grande, então eles alugaram o melhor espaço e o mais polêmico que poderia ter em São Paulo, que era o Teatro Municipal de São Paulo. Só se apresentavam óperas, só se apresentavam balés, só se apresentavam sinfônicas europeias maravilhosas para a alta sociedade paulistana. E aqueles jovenzinhos acabaram alugando o Teatro Municipal de São Paulo para uma exposição completamente inédita de obras que eram muito diferentes que aquela burguesia já tinha visto até então no Brasil. E convidaram as pessoas. Venham todos, somos mercadores de sorrisos. Para os que gostarem, temos sorrisos de alegria. Para os que não gostarem, temos sorrisos de ironia. E toda a sociedade paulistana foi até a apresentação daqueles jovens da Semana de Arte Moderna de 22. O Oswald de Andrade ficou meio cabreiro e pensou, essa burguesia é capaz até de gostar e de não comentar.
A imprensa, então, se não comentar, mas o que vai ser de nós se não der polêmica? Então ele contrata alguns jovenzinhos para jogarem tomate, ovos, batata nas pessoas que estivessem se apresentando no palco. E na hora da apresentação, foi isso que aconteceu. E vaiavam, e assoviavam, e imitavam o gato. E os artistas apavorados, não entendendo o que estava acontecendo. Só o Oswald, malandrão, que sabia que tinha programado aquele espetáculozinho particular que ele queria. E a imprensa ficou doida com aquilo, né? Como que podem jogar tomate e ovos nos artistas na Semana de Arte Moderna? E lá estavam exposições de pintura, estavam exposições de arquitetura, estavam em exposições de escultura, estavam poetas e grandes prosadores, estavam músicos, as 5 artes representadas na Semana de Arte Moderna. Nós vamos ter aí o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, na literatura, a Anita Malfatti, o Di Cavalcanti, na pintura, o Vitor Brecheret, na escultura, o Antônio Moiá, na arquitetura, e quem foi que faltou? Heitor Villa-Lobos, na música. Moçada, hein? Representação maior e máxima do Brasil. Claro que as apresentações foram diferenciadas umas das outras, algumas com mais polêmica, algumas menos. Como, por exemplo, quando a grande pianista Guiomar Novaes foi apresentar ao piano algumas peças de Heitor Villa-Lobos, dentre outros. Mas o melhor de tudo é que causou polêmica, causou barulho e todo o Brasil ficou sabendo do que era a Semana de Arte Moderna. E aquilo se espalhou e todo mundo queria conhecer aqueles meninos revolucionários. Nós vamos ter aqui na página 116, olha lá, o cenário de urbanização, industrialização, ascensão de novos segmentos sociais, o operariado, a classe média, e eles vão trazer uma nova proposta estética. Crítica às convenções parnasianas. Parnasianismo, muito obrigado, fica aí no seu canto. Adesão aos versos brancos e livres. O verso branco é aquele que não tem rima, e os versos livres aqueles que não têm métrica. A linguagem é coloquial, que seria escrever conforme falamos. O humor, o poema piada, poemas curtinhos e bem-humorados, sem obedecer nenhuma regra gramatical, antigramaticalismo total. Se quiser anotar aqui, antigramaticalismo, é muito interessante. E a temática sempre do cotidiano, com preferência por temas ligados ao ambiente urbano. Temáticas cotidianas engraçadíssimas. Você vai ter um Mário de Andrade fazendo um poema sobre andar de bonde. O bonde abre a viagem, no banco ninguém. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem, no banco sentou, companheiro voo. O bonde está cheio, de novo, porém, não sou mais ninguém. Só isso. Ele está contando que estava sozinho no bonde, de repente sentou uma pessoa do lado dele, mas de qualquer maneira, sem ninguém ou com alguém, ele se sentia só. Então, temática do cotidiano e o ambiente urbano, né? A coisa do tomar um bonde, etc. Meus pequenininhos, temos muito para conversar. Vamos falar daqui a pouco, na próxima aula, sobre alguns poemas extraordinários. No caso, eu quero mexer com Ode ao Burguês, do Mário de Andrade. Até daqui a pouco. Beijo.